Eu necessito empezar hablando que el desafío no es hablar de criptoactivos e blockchain. El desafío que siempre se renueva es ser comprendido cuando nosotros hablamos de estos asuntos. Y es un desafío porque tenemos que empezar de lo cero. No es posible presuponer muchos conocimientos por parte de todos os outros, pero necessitamos também chegar a lugares úteis. Não é possível empezar falando de white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto e daqui a 30 minutos estarmos ainda falando de mineração, porque necessitamos de conhecimentos úteis para nosso exercício profissional. Para dar cumprimento a esta missão, me gostaria destacar o aspecto mais importante que Maria não destacou sobre mim. Eu sou um tremendo entusiasta deste assunto. Então, eu invisto em criptoativos desde 2018. Sou muito curioso e me gusta muito me expor a finanças descentralizadas, NFTs. Em 2021, estive muito exposto a juegos play to earn e eu creio realmente que esta não é uma matéria que seja possível compreender adequadamente se nós outros não estamos fazendo atividades práticas. É muito abstrato solamente estudar se não temos uma bilheteira, não abrimos contas em exchanges de criptoativos. Então, uma primeira recomendação para todos que desejam compreender melhor essa temática é efetivamente usarem criptoativos. Preliminarmente, necessitamos poner as coisas em perspectiva. Me gostaria muito destacar que em 2024 estima-se que quase 50 mil milhões de dólares em todo o mundo foi o montante usado em atividades criminosas com criptomoedas. 20 mil milhões de dólares com lavado de ativos. E estes são números muito relevantes, pero em lo mesmo período, estes números corresponderam a menos de 1 ponto percentual de todo o volume transacionado de criptomoedas em todo o mundo. E isto é necessário compreender estes dados porque por quase 40 minutos nós vamos falar de atividades criminosas com criptomoedas. E não podemos chegar ao final desta primeira sessão crendo que todo o que se faz, o que se hace com criptomoedas são atividades criminosas, porque estamos falando de menos de 1 ponto percentual. Com esta advertência, eu vou apresentar alguns casos para estabelecermos conjuntamente, nesta primeira sessão de treinamento, conceitos que eu creio que não são propriamente básicos, mas sim fundamentais para compreender qualquer questão envolvendo investigação on-chain e recuperação de ativos. E o primeiro caso que apresento a vocês são casos, é uma categoria de casos envolvendo estafas com criptoativos, aonde os criptoativos são usados solo como pretexto. E neste primeiro caso, em Japão, uma anciana enviou 1 milhão de ienes, cerca de 6 mil dólares, a um falso astronauta que supostamente se estava quedando sem oxigênio. É ridículo, muitas pessoas creem que é engraçado, é divertido, pero são casos reais de scam romances que acontecem. E especialmente para as pessoas que creem que é um caso muito divertido, que de fato é, mirem agora um segundo caso que não parece ser tão divertido assim. E neste caso, a vítima barrou uma aplicação da plataforma on-chain de cripto
Crypto.com é uma exchange de criptomoedas muito conhecida. Pero plataforma on-chain de Crypto.com, eu nunca havia ouvido sobre esta plataforma antes deste episódio. E a plataforma, a aplicação para celular foi baixada deste domínio, tokenwaltz.com. E a vítima começou a depositar valores em criptomoedas e em moeda fiduciária e recebeu uma mensagem que para fazer os saques, os retiros, necessitava chegar a 20.000 USDTs, que é uma stablecoin, em 20 dias. E se não chegasse a 20.000 USDTs, a vítima iria perder todos os valores que a tinha depositado. São casos muito distintos. Em uma primeira aproximação, parecem ser casos muito distintos. O primeiro, um caso aparentemente ridículo de Roman Scam, e o segundo, um caso muito crível de fraude em investimentos. Pero como investigadores, como promotores, como fiscais, necessitamos compreender que, tecnicamente, os dois casos são iguais. São vítimas que acreditam em lo que está escrito na tela de seus aparelhos telefônicos, de seus celulares. Um exemplo bem bobo: se eu saco um caderno e escrevo neste caderno que eu devo $15.000 a, por exemplo, Lovati, que está aqui. É um amigo meu brasileiro. Devo $15.000 a Lovati. Alguns de vocês vão entender que eu de fato, en hecho, eu devo esta quantia a Lovati. Outras pessoas vão crer que estou solamente brincando, que não é verdade. Pero ninguno de vocês van a creer que $15.000 foram criados depois de eu escrever que eu devo $15.000. Porque eu não sou o Banco Central norte-americano com a capacidade de emitir dólares, fiat money. Pero se eu hago a mesma coisa em uma aplicação de celular, muitas pessoas vão crer que é verdade. Então, vão começar a sacar fotos ou gravar a tela e vão a mostrar para as autoridades policiais, para a fiscalia, que seu problema não é tão sério assim. Eu tenho os $15.000, só necessito de ajuda para descongelá-los. Mira, Mariela, aqui estão meus $15.000. Eles existem, pero necessito de ajuda para que eles sejam descongelados. E nós temos o terrível papel de contar à vítima que os $15.000 não existem. São exatamente o mesmo que a escrita que eu devo $15.000 a alguém. Para que quede mais claro esta afirmação, vejam esta matéria deste ano, de fevereiro deste ano. Uma exchange sul-coreana chamada BitHub, por um simples erro, enviou 620.000 bitcoins a seus clientes. 44 mil milhões de dólares. Não são 44 milhões. 44 mil milhões de dólares por um erro. Quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um explorador de blocos para ver estas movimentações de Bitcoin. E mira o que podemos concluir neste caso. Esta exchange sul-coreana nunca teve mais de 60.000 bitcoins. Em fevereiro deste ano, tinha menos de 50.000 bitcoins. Como uma exchange de criptomoedas que tem menos de 50.000 bitcoins é capaz de enviar
620 mil bitcoins para seus clientes. Esta exchange nunca teve um patrimônio total de mais de 5 mil milhões de dólares. Como então ela pode enviar por erro 44 mil milhões de dólares para seus clientes? Como? Que é este mistério? Ela não enviou criptomoedas de verdade. Em verdade, ela solamente escreveu em seu caderno interno que ela devia estas quantidades de bitcoins para seus clientes. A promoção era assim: os clientes que cumprissem determinadas atividades ganhariam 2.000 wons. Wons é a moeda de Coreia do Sul, que correspondiam à época a menos de 2 dólares. Pero por um erro interno, a exchange creditou no 2.000 wons, pero sim 2.000 bitcoins para cada cliente. E por isso que foi tão fácil para a exchange recuperar todos os valores. Quando o primeiro cliente tentou sacar os bitcoins, a exchange percebeu o erro e solamente cambiou seu registro interno. Então, veja, não estamos falando tecnicamente aqui de criptoativos, pero sim de lançamentos de registros em seu livro interno centralizado de dívidas. Assim como eu não posso criar dólares norte-americanos, BitHub não pode criar novos bitcoins, pero ela pode criar novas dívidas, procedentes ou não procedentes. Repercussões práticas para nós outros, como fiscais. Esta matéria de la esquerda é uma matéria de 2019, indicando que tribunais brasileiros determinaram que 2 exchanges de Brasil bloqueassem, congelassem bitcoins de seus clientes. E já sabemos que não são bitcoins de verdade, pelo sim créditos contados em bitcoins, dívidas. E, por suposto, que a exchange não vá a se recusar a cumprir a ordem judicial, falando que não há bitcoins de verdade, pero sim créditos em bitcoins em favor dos seus clientes. Ok. Pero mirem o problema. Imagine que a ordem judicial liga à exchange brasileira e eu sou o cliente, o executado, que bate os bens bloqueados, e a exchange vê em meu saldo que eu não tenho bitcoins. Todo meu crédito está em Ethers. A exchange vai ou não dar cumprimento à ordem judicial? E se o juiz especificasse que são para bloquear quaisquer criptomoedas, quaisquer criptoativos, e a ordem judicial liga à exchange nacional e a exchange vê que todo meu crédito está em moeda fiduciária. Qual é o problema? Como estas movimentações acontecem não em la blockchain, que é pública, pero sim en el registro interno de la exchange, a forma correta de se proceder é não especificar qual é a unidade de crédito, pero sim o montante que se deseja congelar ou bloquear. Então, se tu execução é de, por exemplo, 100 mil dólares, a ordem necessita ser o bloqueio de qualquer crédito que este cliente tenha hasta o limite de 100 mil dólares. Porque isto é o que é importante para a execução. Não interessa se o crédito está contado em Bitcoin, ou contado em Ether, ou contado em USDT, ou contado em qualquer outra moeda fiduciária. E para que não pareça que este era um problema solo de 2019, separei também uma notícia de 2025. E os tribunais continuam fazendo a mesma coisa e continuamos tendo o mesmo problema 6 anos depois. Porque as decisões judiciais estão especificando os ativos. Em termos práticos, isto não é um problema tão sério assim, porque as exchanges temporariamente estão congelando qualquer saldo e perguntando ao juiz se é para manter este bloqueio ou não. Pero é um problema evitável, completamente evitável.
E nesse primeiro caso, o que precisa quedar muito claro é que saldos representativos, que são créditos contabilizados em criptoativos, não podem ser confundidos com criptoativos de verdade, que são ativos digitais que não podem ser copiados. Por isso que é tão fácil fazer um congelamento ou recuperação de criptoativos, entre aspas, que estão em exchanges. Porque quando congelas criptoativos em exchanges, não está congelando um criptoativo de verdade, está congelando um crédito. É como um congelamento de crédito. E para se fazer um congelamento de crédito, não necessita da cooperação do credor. Não necessita nem que o credor tome ciência dessa ordem judicial. Necessitas da cooperação do devedor. Devedor, neste caso da exchange de criptomoedas. Este crédito que Alexandre tem com vocês não deve mais ser pago a Alexandre. Deve da hora quedar à disposição da justiça. Vamos ao segundo caso. É um caso de roubo, este sim com criptoativos de verdade. E neste caso, a vítima teve seu celular roubado em São Paulo, na cidade em Brasil, e menos de 2 horas depois acenderam a bilheteira de autocustódia que estava instalada em seu telefone e fizeram a transferência de los Ethers e Bitcoins que a vítima teria. A vítima informa-nos aqui o número de las transações. Como o blockchain é um registro público, podemos ver o que foi feito com estes Bitcoin. Foram 0,56 Bitcoin e eles foram transferidos diretamente para um endereço, para uma direção pública associada a Binance. Em um caso como este, como poderíamos fazer a recuperação de valores? É um caso muito simples para se recuperar valores, desde que esta providência seja adotada muito rápido. Porque o que acontece tecnicamente quando qualquer cliente envia criptoativos para uma exchange? Os criptoativos que estão no blockchain continuam no blockchain, só que saem da conta de uma pessoa e vão para uma conta da exchange. Em contrapartida, a exchange confere um crédito a um de seus clientes. Para que este caminho fique um pouco mais claro, necessitamos compreender que há distintos ecossistemas financeiros. Se tomamos o sistema bancário de Brasil como exemplo, nós podemos fazer transferências de moeda fiduciária através de Pix, que é um instrumento que usamos para transferir moedas fiduciárias de uma conta bancária para outra conta bancária. Então, se eu tenho uma conta em la Binance e eu envio moedas fiduciárias para a Binance não é um banco. A Binance é uma exchange de criptomoedas. La moneda fiduciária, imaginem que o sistema bancário é, minha latinha de Monster Energy. Este é o sistema bancário. La moneda fiduciária nunca vai sair daqui. La moneda fiduciária sai da conta A e vai à conta B dentro da latinha. Pero quando a moneda fiduciária arriba na conta B, Binance consegue perceber que a moneda fiduciária está em uma conta bancária associada a Binance. Então, como contrapartida, Binance dá a um de seus clientes um crédito do mesmo valor em moeda fiduciária. Este crédito é dado a seu cliente em el registro interno da Binance, como um caderno. A Binance anota. Se o Pix foi, por exemplo, de equivalente a $1.000, a Binance vai anotar: devo agora $1.000 a Alexandre Senra. Tudo o que hago dentro da Binance é cambiar a unidade deste crédito. Quando, por exemplo, eu compro Bitcoins,
eu estou cambiando a unidade de crédito. Agora, a dívida da Binance não está mais contada em reais, está contada em bitcoins. Consequências práticas: se o preço de Bitcoin se eleva, meu crédito vai crescer. Se o preço de Bitcoin cai abaixo, meu crédito vai a encolher. Pero agora eu quero ter Bitcoins de verdade. Não quero mais ter solamente um crédito. Então, eu vou a sacar os Bitcoins para uma bilheteira de autocustódia. Quando eu hago esse saque, o que a Binance ou qualquer outra exchange de criptomoedas vai fazer é reduzir meu crédito e, em contrapartida, enviar Bitcoins ou Ethers ou criptomoedas de verdade para um registro público pseudônimo imutável chamado blockchain, que em nossa comparação vai ser como este livro. Então, é muito importante que se compreenda que as moedas fiduciárias quedam no sistema bancário. Os créditos contados em criptoativos ou em moeda fiduciária, não importa qual é a unidade de conta, quedam em los registros privados de las exchanges. Los criptoativos quedam em los blockchains. Não é possível que a criptomoeda vá ao sistema bancário tradicional ou que os créditos representativos vão à blockchain. Cada um desses ativos quedam em seu próprio ambiente. E o que necessitamos destacar neste segundo caso é que o blockchain é um registro distribuído, público, imutável e pseudônimo, enquanto que registros de exchanges de criptomoedas são registros centralizados, privados, nominais e cuja confiabilidade depende de confiar em el exchange. Há uma objeção que se levantava muito, que muitos colegas levantavam a mim, que era a seguinte: Alex, como eu vou a confiar em la exchange se eu necessito de dados de, por exemplo, a Kraken, e Kraken envia-me o extrato transacional, como eu vou ter certeza que estes dados são verdadeiros? Não vai ter certeza. Vocês vão necessitar confiar na Kraken, porque é o registro privado da Kraken. A Kraken é a responsável pela confiabilidade desse registro. A menos que tu vás a aprender todos os servidores da Kraken, vai ter que confiar na Kraken. Então, a repercussão prática não há a razão para se quedar muito preocupado se mas como que eu vou fazer para deflagrar esta operação e não dar silência nenhuma a esta exchange se eu necessito que os fundos de los clientes sejam congelados? Isto é um problema incontornável. Terceiro caso, sequestro e extorsão, com criptoativos e com lavado de dinheiro. Uma última observação em relação ao caso anterior. Cuidado com uma afirmação normalmente dita por quem não entende nada de criptoativos, que é a seguinte: se envolve criptoativos, há lavado de dinheiro. Isto não é verdade. Não é porque você não compreende algo que há a caracterização de uma conduta de ocultação. Por isso, também, eu selecionei este caso, porque neste caso de roubo, o ladrão enviou os fundos da vítima diretamente para uma conta da Binance. Então, se requisitarmos os registros, o Know Your Customer da Binance, e a conta esteja aberta em no mesmo nome de ladrão, imagina que vês uma foto e a vítima de roubo fala: é exatamente esta pessoa que roubou meu celular. Há lavado em um caso como este? Não há lavado. Há uso de criptomoedas, pelo não há lavado de dinheiro. E neste terceiro caso, sim, estaremos diante de um caso com criptoativos e com lavado de dinheiro. E nesse caso, que ocorreu também em São Paulo, um médico foi seguido
depois de sair do consultório, por 2 homens armados que ingressaram com ele em sua residência e o obrigaram a sacar todos os valores que ele tinha em um exchange, e na Binance também. Estes valores eram da ordem de $100.000 e esta matéria, por isso eu selecionei esse caso, matéria pública, divulgou os hashes das transações, as identificações das transações. E com base nestes hashes, é possível que nós outros sigamos o dinheiro e possamos ver o que se passou. Eu fiz esse caminho do dinheiro. Nós outros não vamos a percorrer este caminho nesta apresentação, pero todas as imagens estão com hiperlinks para as ferramentas que eu utilizei. E eu fiz esse caso daqui para mostrar para vocês como todos os valores passaram por bridges, passaram por vários níveis, arribaram em endereços de depósitos distintos em uma exchange chamada HitBTC. E tudo isso é possível se fazer com ferramentas gratuitas. Então, aqui usei a ThorChain, aqui a Arca Intelligence, exploradores de blocos como Etherscan, Breadcrumbs. Basta clicar na imagem que vocês vão ver como terem acesso a estas ferramentas. E o que gostaria de destacar em este encontro introdutório é que a publicidade e pseudonimato da blockchain permitem a cooperação sem compartilhar nenhuma informação confidencial, nem sequer dados personais. E neste caso, eu fiz este rastreio só com os dados da matéria. E mirem, a matéria não compartilhou, não vazou nenhuma informação confidencial. O caso talvez seja confidencial, pero a matéria não contava com nenhuma informação confidencial, nem com dados personais, porque no blockchain não é um ambiente anônimo. É possível saber o que acontece na blockchain em tempo real. Pero no blockchain as pessoas não estão identificadas por seus nomes, estão identificadas, as contas estão identificadas por sequências alfanuméricas. Por isso falamos que é um ambiente pseudônimo. É como se todos estivéssemos usando máscaras. É possível se ver o que hacemos, pero não é possível, por padrão, inicialmente, saber quem está por detrás de cada máscara. E há uma outra característica muito importante para a investigação, que é a imutabilidade da blockchain. Esta característica hace dispensáveis uma série de preocupações relacionadas com a cadena de custódia. Por que sem ustedes não hacen um relatório mais detalhado sobre quais foram as ferramentas usadas ou gera um hash do relatório produzido? Porque este rastreio pode ser produzido e renovado a qualquer momento. As transações não podem ser apagadas. Então, a qualquer momento, podemos generar um novo relatório com base nas mesmas informações. E não me entenda mal, as ferramentas de pago têm sua importância, são muito buenas, pero não são imprescindíveis. Lo imprescindível é o conhecimento. E nosso último caso é um caso de fraude internacional em inversões. E nesse caso, a única coisa que... Por favor, Maria. Só para saber que tenho 10 minutos. Ok. E neste último caso, pessoal, eu separei este caso só para mostrar o seguinte. E neste caso, conseguimos fazer o bloqueio de 1,5 milhão de USDT, equivalente a $1,5 milhão, com a cooperação da Tether. E eu trago esse caso para destacar duas coisas. Uma primeira coisa
creio que já esteja adequadamente estabelecida, que nós não podemos confundir criptoativos, que são ativos digitais que não podem ser copiados, com saldos representativos, que são créditos assentados em um registro privado. Por que criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados? Por que me gusta tanto esta definição? Porque, miren, a particularidade de Bitcoin não é ser um ativo digital. Juegos de computador, programas informáticos, existem há mais de 50 anos e também são ativos digitais. A novidade do Bitcoin, a inauguração de uma nova categoria de ativos digitais, a categoria de los ativos digitais que não podem ser copiados. Diferente de um jogo de computador que está sujeito à pirataria, se eu envio uma fração de Bitcoin para Maria Cordeiro, eu não posso enviar o mesmo Bitcoin para outra pessoa. E o que impede este gasto duplo é exatamente o hecho que consistente em los registros, los lançamentos com criptoativos serem feitos em el blockchain e não em um registro privado. Entonces, en registros privados, estamos hablando de créditos, el congelamento destes créditos, a recuperação de valores, não depende do investigado, pero sim da entidade devedora destes créditos. E em oposição, quando falamos de criptoativos, estamos falando de lançamentos em el blockchain. E em princípio, e em um primeiro recorte simplificado, muitas pessoas vão falar que não é possível mover criptoativos sem a clave privada do correspondente endereço direção pública da blockchain. Isto é verdade para uma categoria específica de criptoativos. Isto é verdade para as criptomoedas, porque as criptomoedas são criptoativos cuja emissão e circulação está determinada por el protocolo de consenso de uma rede distribuída. Então, como este registro é distribuído, todas as pessoas que participam desta rede rodam estão de acordo com relação ao mesmo protocolo de consenso. Por isso que nenhuma dessas pessoas tem a prerrogativa, o direito, a possibilidade técnica de fazer um congelamento de criptomoedas. Pero há também tokens, que são outra espécie de criptoativos cuja emissão e circulação está determinada por um smart contract. E um smart contract é um programa que funciona sobre uma blockchain. É só isso. Um smart contract não é juridicamente um contrato, pero sim um programa que roda sobre blockchain. E este programa estabelece as regras de emissão e circulação de cada token. E, por exemplo, há alguns programas que prevêem a possibilidade de congelamento por parte de seu criador. É o que acontece, por exemplo, com a mais famosa stablecoin USDT, cujo smart contract permite que seu emissor, a empresa Tether, haga o bloqueio destes criptoativos. Então, mesmo criptoativos, se forem tokens congeláveis, para que possamos conduzir esta recuperação, não vamos a necessitar da cooperação de nosso investigado para movimentar fundos, pero sim da cooperação da entidade, da empresa responsável pela emissão destes tokens. Com isso, eu termino por aqui, quedo à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigado mais uma vez.